No Brasil, o terror não aparece só em casas abandonadas ou histórias sobrenaturais. Ele está muito mais perto do que você imagina. Ele está no despertador que toca cedo demais, no transporte lotado, no trabalho que exige mais do que o corpo e a mente conseguem dar. A rotina do brasileiro não é apenas cansativa. Ela é o resultado de um sistema construído para sugar tudo que a gente tem, até não sobrar nada. Longas jornadas de trabalho, instabilidade, empregos precários. Muita gente sai de casa antes do sol nascer e volta quando o céu já está escuro de novo. São horas e horas dedicadas não ao futuro, mas à tentativa desesperada de não ficar para trás. E quando o salário é baixo, ou quando falta estabilidade, sobra apenas uma sensação: medo. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de faltar alguma coisa amanhã. É o terror moderno. Viver preocupado o tempo inteiro. A rotina do brasileiro é um tipo de terror que não aparece nos filmes, porque ele é real demais, pesado demais, comum demais. Mas reconhecer isso é o primeiro passo. Enquanto a gente luta por um país mais justo, a pergunta permanece: quantas pessoas ainda vão se perder dentro da própria rotina, antes que alguém perceba que isso também mata? Todo brasileiro conhece esse terror, o peso da rotina, a vida corrida, cansativa e às vezes desumana. Mas e se eu te dissesse que esse cansaço não é só fruto do trabalho, e sim de décadas de decisões políticas, desigualdade, negligência do Estado e escolhas que, não favoreceram a população? O Brasil está entre as maiores economias do mundo, mas ocupa apenas a 79ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano. Nas estatísticas, somos uma potência. Na vida real, uma Belíndia, uma minoria que vive como a Bélgica e a maioria como Índia. Durante décadas, discursos populistas, especialmente da esquerda, prometeram igualdade, mas na prática criaram uma dependência do Estado, ampliaram gastos públicos sem eficiência e alimentaram um sistema inchado e desigual. Em vez de focar no básico, educação de qualidade, infraestrutura, saneamento, boa parte dos governos preferiu o assistencialismo, que alivia por um dia, mas condena por gerações. Programas sociais como o Auxílio Gás dos Brasileiros, que é um programa de auxílio à compra do gás de cozinha destinado às famílias de baixa renda. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, promovendo o direito à moradia e elevação da qualidade de vida da população. Pé de meia, incentivo financeiro a estudantes do ensino médio e de colégios públicos. Claro, isso não é 100% ruim, mas se você olhar bem, parece um pão e circo, né? O Brasil aparece nas últimas posições do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em inglês, Program for International Student Assessment. É um estudo internacional que avalia o desempenho de alunos de 15 anos em leitura, matemática e ciências. Quase metade dos adolescentes não atinge um nível básico de leitura. E não é falta de dinheiro, é falta de gestão. No caminho ideológico da esquerda, o foco virou doutrinação e politicagem dentro das escolas, lacração, alienação política, fazer com que os alunos pensem e agem da maneira que eles queiram, enquanto matemática, ciências e leituras foram deixados de lado. Resultado? Geração de jovens incapazes de competir no mercado global.
e presos a empregos precários. Na escola, não te ensina como manusear dinheiro, o que fazer com o seu dinheiro. Não te ensina nem sequer história direito. É tudo básico do básico, ou até menos que isso. Enquanto isso, milhões de brasileiros ainda trabalham sem carteira assinada. Outros são explorados em condições degradantes. Não é raro ouvir casos de jornadas exaustivas, dívidas eternas com empregadores, falta de segurança e até mortes por excesso de esforço. Meu pai, por exemplo, teve um ataque cardíaco e morreu. Por quê? Você me pergunta. Porque ele não conseguia um emprego de jeito nenhum. A preocupação, as dívidas, as contas tomaram conta. E o coração não aguenta tudo isso. Doenças como burnout, ansiedade, depressão também estão ligadas ao excesso de esforço, conforme apontado por um estudo que mostra que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem da síndrome de burnout. E por quê? Porque o Estado brasileiro cresceu demais, mas nunca chegou onde realmente importa. Burocracia para abrir empresas, impostos sufocantes, fiscalização, falhas, um cenário onde a iniciativa privada sofre e o trabalhador sofre ainda mais. Vou abrir um parêntese sobre impostos. É engraçado ver que Tiradentes morreu lutando porque os portugueses estavam cobrando 20% de impostos e hoje nós pagamos 100%. Sabe aquele tênis que custa 150? Então, na realidade ele custa 75. Os impostos já vêm inclusos no produto. Sabe, o SUS não é de graça não, amigão. Vem do dinheiro dos seus impostos. Mais de 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso pleno a saneamento básico. Quase metade dos domicílios é inadequada. E todo ano tragédias se repetem. Enchentes, deslizamentos, mortes. A esquerda sempre prometeu que o Estado resolveria tudo. Mas o que vimos foi corrupção, incompetência e obras inacabadas. Enquanto eles faziam promessas vãs, por debaixo dos panos tínhamos mensalão, petrolão e o mais recente, o escândalo do INSS. O Estado cresceu, menos onde deveria. O Brasil já viu mais de 1 milhão de assassinatos em 30 anos. Subterra frigida anime perdite sumus nos, sine luce, sine spe. Lacrimae nostre sunt glaciales, corde nostre sunt vacua. Nemo audit clamores nostros in abysso. Mais do que guerras inteiras, jovens negros são mortos em proporções assustadoras. A população tem medo e não confia na polícia. Jovens negros são 73% das vítimas de violência e acidentes no Brasil. Por décadas, políticas de segurança frouxas, muitas vezes defendidas pela esquerda, trataram os criminosos como vítimas e deixaram a população refém. Igual os traficantes são vítimas dos usuários. A rotina pesada do brasileiro não é um acidente, é uma construção histórica. A soma de escolas que não ensinam, serviços públicos que não funcionam, violência, desigualdade e um Estado gigante que não entrega qualidade, apenas burocracia. No fim, quem paga o preço é sempre eu e você, o trabalhador. A rotina cansativa do brasileiro é um grito silencioso, um retrato de um país que poderia ser grande, mas que foi travado por ideologias que priorizaram o poder do Estado, não o cidadão. Enquanto não encararmos as raízes do problema, produtividade, liberdade econômica, meritocracia e gestão eficiente, continuaremos presos nesse ciclo. Porque no Brasil, o terror não está nas sombras, está na rotina. Se ao final do meu mandato, e quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade, cada brasileiro tiver tomando café, almoçando e tiver jantando, de
tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Eu terei cumprido a missão da minha vida.